Parte 3 da aula 2, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre as indenizações. Não fique chateado, eu estou cortando os vídeos no meio do caminho mesmo, que a minha intenção é evitar esticar demais. Eu sei o que vem pela frente, eu sei quais são os assuntos que a gente vai trabalhar e dá para, na cabeça aqui rapidinho, eu montar para ter uma ideia de tempo que a gente vai acabar consumindo para frente. Então eu não quero que seja um estudo muito puxado. Até porque não faz diferença nenhuma para você, né? Tu tá estudando do mesmo jeito, é como se fosse um intervalo numa aula presencial. Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Então não fique chateadinho, é só uma forma carinhosa que eu tenho de não exagerar no trabalho. Diárias. Falamos sobre ajuda de custo, mudança permanente. Agora, e se a administração apenas me pediu, me mandou para fazer um trabalho durante alguns dias e eu vou voltar? Essa mudança não é permanente. Faço jus à ajuda de custo? Não, mas faz a diária. Artigo 73, vem comigo. O funcionário em serviço que se afasta por ordem da administração pública da sede de sua lotação, marca, por favor, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, terá direito ao pagamento das passagens e de diárias destinadas a indenizar despesas realizadas em razão do deslocamento. Presta atenção nessa história aqui. Eu tenho que ter deslocamento que me cause gastos efetivos. Também não vem querer dizer, mas olha só, eu fui emprestado para o departamento tal por alguns dias e vou voltar, eu quero uma diária. Porra, tu tá no mesmo lugar. Ou tá na mesma comarca e atravessou apenas a rua. Tá de brincadeira, né? A diária é válida quando você é deslocado para qualquer lugar do território nacional, mas desde que tenha gastos com isso. Se eu fui para a cidade do lado, eu vou ter gasto, então eu faço jus à diária. Agora, se eu estou na mesma cidade, que está mudando é apenas a minha sede, a minha lotação, não ferra, né? É querer demais. Então a diária ela é paga quando você tem uma mudança de lotação de trabalho que te cause gastos de caráter eventual ou transitório. Atenção, ajuda de custo, caráter permanente, diária, caráter temporário. Continua, vamos ver as regras aí da diária. Parágrafo 1º. A diária é devida por dia de afastamento. Nossa, eu nunca imaginava que a diária se pagava por dia, né? Assustador isso. A diária é devida por dia de afastamento e terá valor arbitrado conforme regulamento a ser editado por quem, né? Pelo presidente. Os caras trabalham pra cacete, né? Observado o seguinte, inciso 1º, valores fixos para alimentação e pernoite. O que significa pernoite? Significa que o cara passou a noite lá para continuar do trabalho no outro dia. Ele não teve como voltar para a casa dele. Inciso 2º, a base de cálculo dos valores de alimentação e pernoite será estabelecida segundo o cargo, função e nível na carreira do funcionário. Então, para que eu faça jus à diária, necessariamente eu tenho que ter esse deslocamento que tenha gastos. Consequentemente, para a diária integral, bonitinho, tem que ter o pernoite. Então, olha só. Tá, Dalmo, quanto que eu vou receber? Não sei. Isso é previamente estipulado, é um valor fixo, já estabelecido em regulamento, autorizado e editado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, a partir do momento que eu tenho lá uma autorização, eu tenho lá uma regulamentação dizendo quanto que vai ser pago, aí vai por cargo, por nível, tudo bonitinho, eu já tenho um valor fixo a receber. Então, eu tenho que considerar quanto você gastaria com alimentação, quanto você gastaria para passar a noite lá em um hotel, uma estada qualquer, uma pousadinha, um mês de aluguel de uma casa, sei lá. Isso vai de acordo com a situação, né? Agora, tem caráter eventual temporário, não tem limitação mínima. Um dia é uma diária, 20 dias, 20 diárias. Não me importa, você fará jus ao recebimento. Agora, e se a mudança for permanente? Eu tenho direito à diária? Lembrando, não. Se for permanente, há ajuda de custo e não diária. Vamos continuar a nossa leitura. Parágrafo 2º. Quando o deslocamento da sede constituir a exigência permanente do cargo, o funcionário não terá direito a diárias. Adamo, você acabou de falar isso. Não, não foi. Entenda isso aqui. Às vezes a atribuição do cargo prevê que você tenha toda hora essa mudança, toda hora essa movimentação. O oficial de justiça, por exemplo, o seu trabalho já prevê que você tenha que fazer isso a todo momento. Essas mudanças, essas alterações permanentes de local de trabalho. Quando isso já é previsto no teu contrato de trabalho, entre aspas, né, nas atribuições do seu cargo, você não recebe diária. Isso aqui é para aquele cara que não estava preparado para isso e de repente foi enviado para uma atuação, para um trabalho em outro local. Quando a judiciária é muito comum, tem mutirão, pega um cara e empresta, vai lá ajudar a comarca tal porque lá está sinistro. Tá? Isso é necessário, isso é um motivo para você receber diária. Continua.
Artigo 74. O funcionário que receber diária e não se afastar da série por qualquer motivo fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 2 dias. Olha só. 2 dias. Se você recebeu a diária, mas você não saiu do lugar, você tem 2 dias para devolver o valor da diária. Muito filho da mãe, né? O cara que recebe o valor da diária nem gasta. Porque isso aqui, a diária, ele já vai te dar logo, né? Se ele já está fixado em lei, não tem que comprovar nada, ele já vai te dar logo o valor. Então, toma aí. Tira. Mentira. Vamos dar um migué. Isso aqui que tá no estatuto. Toma aí, amigão. Vai com Deus. Tu não vai, liga no outro dia e dá um chegou e, pô, dá um nem apareceu, cara. Tu tem 2 dias para devolver. Senão vai acontecer o quê? Dívida ativa. Clássico, né? Continua. Artigo 75. Conceder-se a indenização de transporte ao funcionário que realizar despesas com a utilização de meio, marca por favor isso, meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispuser regulamento a ser editado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Presta atenção. Essa é a chamada indenização por transporte. Muita gente confunde com auxílio transporte. Eu não estou falando aqui num valor que eu vou te ajudar, que eu vou te pagar para ajudar o seu deslocamento para o trabalho. Isso não é problema meu. O que eu estou falando aqui é indenização por transporte. O que é isso? É quando você, quando vai exercer atribuições do cargo, utiliza carro ou veículo próprio para a realização dessa atividade. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Você pegou o teu carro e foi até uma outra localidade levar documentos, foi entregar alguma coisa, foi realizar um procedimento. Quando você utiliza o teu carro, porque o carro da empresa não estava à disposição, alguma coisa assim, você será indenizado. Essa é chamada indenização por transporte. Não confunda com auxílio transporte, com vale transporte, pelo amor de Deus. Tá tranquilo? Então, são essas 3. Eu tenho 3 tipos de indenização. A indenização diária, que é quando você tem um deslocamento de trabalho eventual ou transitório. Eu tenho ajuda de custo quando é permanente. Eu tenho transporte quando eu utilizo o meu próprio veículo, meu próprio meio de locomoção para realizar atividades do trabalho. Também não vai querer levar o carro e buscar teu filho na creche, voltar e receber indenização por transporte por causa disso. Vai dormir, né? Tranquilinho? Fecha bem aí essas indenizações. Fácil. Então fechamos as indenizações. Vamos entrar agora na outra parte de vantagens que fala sobre adicionais. Deixa eu chamar a atenção para você do seguinte. Só temos um adicional previsto aqui, aliás 2, né, mas que tem a mesma intenção, e gratificações todas foram revogadas. Atualmente as gratificações são previstas em leis próprias, tá? Leis específicas, então não é o que cai pra gente. Já que, a partir do momento que ele me pede estatuto no edital e ele me cobra o estatuto, as gratificações do estatuto estão todas revogadas. Então não preciso estudar isso. Adicionais também, só tem um adicional praticamente para falar, que se apresenta de 2 formas diferentes, que é o adicional por tempo de serviço. Tá? E que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Olha a regra. Artigo 76. O funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo, marca isso para você lembrar, não vale para comissionado, é só para servidor de provimento efetivo, terá acrescido aos vencimentos a cada 5 anos de efetivo exercício, 5% do valor do vencimento previsto para o nível do cargo que ocupa, até completar 25%. Contados de forma linear. Parágrafo único. O acréscimo será imediato, inclusive para efeitos de aposentadoria, pensão ou disponibilidade. Então vamos nessa. Olha só. O adicional por tempo de serviço, é muito importante você entender isso. A partir do momento que ele é concedido, ele integra a sua remuneração para cálculos previdenciários e para cálculos futuros. Então, eu estou em disponibilidade, o meu cálculo vai levar em consideração o adicional por tempo de serviço, até porque ele cai no vencimento. Então ele vai valer para mim. Ele é um cálculo, é um adicional feito em cima do vencimento. A aposentadoria vai, pensão vai. Então entenda que esses adicionais vão ser utilizados para cálculos previdenciários futuros, diferente da indenização, né? Nenhuma delas vai servir como base de cálculo para nada. Como é que funciona esse adicional por tempo de serviço? A cada 5 anos no teu cargo efetivo, não me interessa se você foi promovido, se houve progressão funcional, tô nem aí. A cada 5 anos eu tenho direito a um aumento de 5% dos meus vencimentos. Então, passaram 5 anos, 5% a mais no vencimento. Mais 5 anos, 5% agora eu tenho 10%. Beleza. Por isso que ele fala de forma linear, né? 5 fica 10% de aumento. O que ele está querendo me mostrar? Quando eu completar 25 anos de serviço, eu vou ter ao final 25% de aumento dos meus vencimentos. Então entenda, essa é a primeira parte do adicional.
Ah, não, mas se eu ficar 40 anos no cargo, calma. Essa é a primeira parte do adicional. A cada 5 anos, eu tenho direito a receber 5% do valor do vencimento aumentado. Então, eu tenho um ganho adicional de 5% para cada um. De novo, lembrando que vai servir para calcular direitos futuros. Tá, eu tenho 40 anos de casa. E aí? Aí ele vai te dar uma moral. Se você fizer 30 anos, por isso que ele parou nos 25, tá? Não é porque também fez 30, 31, 32, não vou receber mais nada. Quando você chegar aos 25, acaba esse primeiro adicional. E aí você passa a ter um adicional que é muito mais acelerado. Olha o artigo 77. Ao completar 30 anos de efetivo exercício, o funcionário terá direito ao acréscimo aos vencimentos do nível de seu cargo de 5% por ano excedente, até o máximo de 25% contados de forma linear. Então veja bem, quando eu chegar a 30 anos, eu vou entrar num marco zero no meu cálculo de adicionais. Por quê? Eu já tive os 25% de aumento de adicional no vencimento lá dos 25 anos iniciais. Quando eu chegar a 30, cada ano que exceder 30, ou seja, no ano 30 eu não ganho nada. Mas no ano 31, 32, até o 35, eu tenho de novo aumento de 5%. Então como é que funciona? Primeiros 25 anos, a cada 5, 5%. Após 30 anos, a cada ano excedente, 5%. Olha a aceleração. Né? Ao invés de ser de 5 em 5, passa a ser de 1 em 1 ano. Então, completei 30, o que eu vou ganhar? Nada. Eu vou ganhar um início de cálculo para no próximo ano, por isso que ele fala, a cada ano excedente, eu ganhar 5%, chegando também ao limiar, ao limite de 25%. Então, na verdade, depois de 35 anos de trabalho naquele cargo, eu vou ter tido um aumento de 50% de vencimentos, sem contar promoção, sem contar progressões funcionais e outros cálculos que eu vou ganhar na minha vida, sem contar os aumentos, né, normais. Então, vale a pena, né? Você teve uma vida inteira na administração e você vai se aposentar ganhando legal. Tá? Então, cuidado com esse adicional, que ele funciona de uma forma bem interessante, né? A cada 5 anos, nos primeiros 25, a partir do 30, cada ano excedente, 5%, sempre tendo 25% como limite de aumento do seu vencimento. Fechou? Continua aí. Parágrafo 1º. A incorporação desses acréscimos será imediata, inclusive para efeitos de aposentadoria, pensão e disponibilidade, mesma coisa que a gente falou no adicional anterior. No cálculo e para efeito de pagamento do adicional, referido nessa seção, não será considerada a soma ao vencimento de qualquer acréscimo de adicional anteriormente deferido. Tá? Então a ideia é, claro, por isso que eu falei para você, você vai ter tido um aumento de 50% do teu vencimento inicial, claro, além do que você ganhou. Só que eu não posso utilizar esses ganhos como base para os 5%. Por isso que lá, quando eu volto aí depois que você vai ver isso direitinho, eu falei 50% do teu vencimento inicial. Beleza? 25 nos 25 primeiros anos e mais 25 depois quando chegar ao 35º ano de cargo. Agora, claro que vai entrar na sua remuneração, promoção, progressão funcional, outros ganhos. Mas pro cálculo é o vencimento inicial. Essa é a ideia. Mas pô, você vai ganhar muito mais de 50% do teu vencimento inicial. Né? Você vai estar ganhando muito mais do que isso. Tranquilo? Então beleza. Gratificações, repito, tudo revogado, então não há por que se falar em gratificação dentro do nosso estatuto, fechou? O que nós vamos entrar agora? Depois de falar dessas vantagens, falamos de indenização, falamos de adicional, fechamos isso tudo, eu tenho que te mostrar férias. Para a gente poder seguir bem, tranquilo, vamos agrupar as férias com os auxílios que trabalharemos daqui a pouco. Então, para por aqui, próxima parte a gente fecha a nossa aula, falando aí de férias, falando de auxílios, para fechar essa parte de vantagens e direitos que você detenha em relação à remuneração. Daqui a pouco a gente volta.